Vamos orar então. Pai, quero render graças a Ti. Momento de ministrar e compartilhar uma porção da Tua palavra. Peço graça e sabedoria. A minha carne até treme, Senhor, porque existem palavras que são de exortação, onde a gente traz um ânimo para a igreja, onde a gente faz com que as pessoas que estavam tristes, abatidas, elas consigam ter mais um gás para prosseguir no caminho do Senhor. Mas também há as palavras de admoestação, Senhor. Quando o Senhor vem e nos chama a atenção, o Senhor nos repreende. Não é o homem que repreende, é o Senhor, na boca de um homem, trazendo correção e nos fazendo entender qual é o caminho que nós temos percorrido. Se nós temos andado numa vida que Te agrada ou uma vida que desagrada. Por isso, Senhor, ministra sobre nós, fala conosco, nos abre o entendimento, que a luz da revelação da Tua palavra possa estar nos nossos olhos espirituais e naturais, para compreendermos a revelação por detrás da letra. Fala com cada um de nós, Senhor. Minha boca, a minha vida, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é Teu. O Senhor me comprou com o preço do sangue de Jesus. Eu não tenho nada de mim mesmo. Por isso, usa-me para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 1. Mateus 24, a partir do versículo 1. Como vocês devem ter observado na oração que eu fiz, eu trouxe uma pequena explicação. Há algo que é ensinado erroneamente na igreja sobre duas palavras, né? Existe uma palavra chamada exortação. A exortação, ela é considerada inclusive um dom ministerial. Existem pessoas que foram chamados para serem exortadores. Eu sei que você não vai ver essa unção na igreja. Você não vai ver, você só vê os 5. Você não vai ver, mas se a gente fosse ungir, teria quase 21 unções para fazer, pelo menos. E o exortador é alguém chamado por Deus, porque não é qualquer pessoa que tem a habilidade de exortar. A gente pensa que o exortador é aquele que vem e puxa a orelha da igreja. E não é. O exortador, ele é aquele que vem e traz um ânimo, porque é muito fácil para mim, para você desanimar. Ou eu posso ter vindo aqui, vou dar um exemplo simples, você pode ter entrado todo alegre, talvez você não viu a sua foto, a foto de alguém, você já desanimou, já está até orando para sair da igreja, é uma coisa simples. Aí o exortador vem, traz uma palavra de ânimo e você fala, não, isso é pouco, eu vou conversar com o bispo no final. Eu peço, ele produz a foto e compra o quadrinho e me dá no outro dia. Vou fazer isso com a maior alegria. Vou pedir perdão por ter esquecido e vou fazer com a maior alegria. Agora, o admoestador é o que acontece em algumas coisas na igreja. Que é o quê? É aquele que vem para brigar com você. Ele não está aqui para fazer amizade com ninguém. Ele está aqui para puxar a sua orelha. E se você quiser fazer dele um inimigo, faça. Mas ele entregou uma mensagem. Então, o admoestador, ele carrega algo muito pesado, porque provavelmente muitas pessoas vão odiar ele. O admoestador, normalmente, quando ele sobe, você sabe, quer ver que ele vai puxar minha orelha? E ele sobe e começa a falar e começa a brigar com você, e você fala, ai, não aguento mais apanhar. Aí às vezes você pergunta, quem que vai pregar hoje? É fulano e tal? Eu falo, nem vou, porque eu já sei o que vai acontecer, Deus vai usar ele para puxar minha orelha. Já o exortador não. O exortador é aquele que fala, levanta, falta pouco, não desista, falta isso aqui para você vencer. O admoestador vai ser assim, ó, cria vergonha na sua cara, para de desistir, sai de cima do muro. O admoestador vai por esse caminho, o exortador vai por um outro caminho. E os dois são necessários na igreja. Os dois são necessários, tá? Então, talvez hoje eu seja um pouco de cada um. Tá bom? Vamos ler então Mateus
capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: E Jesus, saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: Não vede todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Veja só, o Senhor Jesus estava passeando ali no templo junto com os apóstolos. Eles estavam passeando. E os apóstolos estavam mostrando para o Senhor Jesus o templo e falando: olha esse templo, olha que coisa linda, olha que obra de Deus isso aqui. Aí o Senhor Jesus olha e fala assim: eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Tudo isso aqui que vocês estão vendo vai ser destruído. Tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Então você imagina, você está mostrando para alguém uma grande construção, uma obra muito bonita. E essa pessoa fala: olha, vou dizer algo para você, Deus me mostrou que tudo isso aqui vai ser destruído. Aí você fica assim, aí vocês vão para um canto e você pergunta: como assim? E os discípulos fazem 3 perguntas para o Senhor Jesus. Para você entender Mateus 24 e 25, você tem que entender que os discípulos fizeram 3 perguntas. As perguntas não é objeto do que a gente vai falar hoje, né? Mas lá no versículo 3 eles vão falar assim, ó: chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Pergunta 1. Qual o sinal da tua vinda? Pergunta 2. E do fim do mundo? Pergunta 3. Eles fizeram 3 perguntas. Então agora o Senhor Jesus começa a responder as 3 perguntas. Qualquer pessoa da multidão que perguntasse isso para o Senhor Jesus, ele não responderia. Mas como foi os discípulos, ele respondeu. O Senhor, ele fazia essa divisão. Eu não sei se você sabe disso. Talvez você tenha a impressão que Cristo vinha e falava as coisas abertamente. Ele não falava as coisas abertamente. A Bíblia diz que ele falava à multidão por parábolas. Dizem que ele ensinava por parábolas para fazer compreender a mensagem do reino. Ele falava assim porque era uma linguagem simples, uma linguagem fácil. Só que não é isso. Se fosse uma linguagem simples e fácil, por que você vai ver textos que os discípulos vão no jantar, por exemplo, com o Senhor Jesus e faz a seguinte pergunta: Senhor, explica-nos essa parábola, a gente não entendeu. Que negócio é esse do semeador saiu a semear? Semente caiu entre espinhos, na beira do caminho, que conversa é essa? Vocês entendem que nem os discípulos que andavam com o Senhor Jesus entendiam o que ele falava? Por que ele falava por parábolas? Porque Deus anunciou que
ensinaria os segredos do reino para todos. Só que não que esses segredos as pessoas entenderiam. Só quem vai entender os segredos do reino é quem tem aliança com ele, ou seja, quem recebeu o Espírito Santo. Jesus falou que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Por isso que o mundo lê a Bíblia e não entende. E aí você vê um monte de gente aí fora fazendo um monte de confusão. Eu vou lembrar, no começo da conversão da diaconisa Elisete, ela sempre procurou muita coisa no YouTube para aprender. Aí um dia eu sentei com ela e dei eu não sou de fazer isso, mas eu fiz com ela. Eu falei, estou te dando uma ordem. Falei bem assim, estou te dando uma ordem. Você está proibida de ver qualquer vídeo teológico no YouTube. Você vai lá no canal da igreja, lá tem uns 100 e poucos vídeos. Você vai maratonar todos os vídeos da igreja. A hora que você maratonar os vídeos e falar para mim que maratonou, eu vou te autorizar a ver os vídeos do YouTube. Ela olhou para mim e eu falei assim, por que eu estou te fazendo isso? Para você não ficar confusa. Há muita gente que não tem vida com Deus, não tem vida na igreja, está ensinando um monte de gente. Há muita gente em rebeldia com líderes e está lá com o canal do YouTube, você seguindo, curtindo e falando amém. Às vezes muitas coisas que você crê é baseado nisso. Cadê a pessoa com compromisso? Cadê o homem de Deus, a mulher de Deus que tem compromisso, tem vida com Deus? São essas pessoas que nós devemos seguir e ter amizade com elas. É o texto que está dizendo. Nós lemos aqui, cuidado com os falsos profetas. O profeta aqui não é só aquele que revela, é aquele que fala da palavra de Deus. Aqui é de um contexto geral. E aí essa pessoa vem me ensinar algo. Eu não sei se vocês viram, mas teve um vídeo que eu não consegui assistir, que é um rapaz, alguém conhece um influencer chamado Felca? Um cara 2 metros de altura, brancão, o cabelo vem até aqui, ó. Ele fez algo que os crentes não teve coragem de fazer, que profeta não teve coragem de fazer. Ele se levantou contra a pedofilia. E ele falou assim, ó, vocês estão... O tema do vídeo dele acho que chama assim, acho que é como é que é? Hã? Aí, ó, tá vendo? Já tá com 20 e poucos milhões. Tem 3 dias que foi lançado o vídeo, já tá com quase 30 bilhões de views já. E o que acontece? Agora ele tá tendo que andar com segurança, carro blindado. Por quê? Porque ele começou a denunciar a Daqui ele tá no YouTube, entendeu? Aí o YouTube vai lá e puf, né? Mas eu tô nem aí, se cortar, cortou. Ele foi lá e ele foi denunciar a pedofilia. E pessoas que estão usando seus filhos para ganhar dinheiro na internet. E alguns estão usando de uma tal maneira que está sensualizando. E está alimentando uma rede de pornografia. E ele denunciou isso. O vídeo, você começa a assistir, é nojento. E uma das pessoas que ele denunciou, já até caiu o canal dessa pessoa. Aí o que acontece? Aí me surgem profetas conhecidíssimos. Profetas, tá? Eu estou colocando entre aspas, porque eu não conheço a vida dessas pessoas. Que foram para um desses denunciados profetizar bênção e paz para essa pessoa. Entenda, ele vive de explorar crianças, adolescentes na sensualidade. É isso que é a vida dele. E ele chega, vai na igreja e recebe ainda uma palavra: Deus é contigo, continua nessa tua força. Ele ganha dinheiro com o quê? Acautelai-vos dos... Mas sabe quantas pessoas estão seguindo esses profetas aí, ó? Um monte. Não é um nem dois. E na hora que está nas lives, o Pix rola solto. Todo mundo lá. Pix para os profetas. O que está acontecendo com a gente? O texto já respondeu.
Mas o que está acontecendo com a gente? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? Iniquidade, ela tem várias vertentes, mas a iniquidade é quando eu faço algo extremamente consciente, quando a minha maldade é muito grande. Eu não luto contra este mal que há em mim. A Bíblia diz que há um poder que opera em mim, e Cristo veio para me libertar desse poder, que é o poder do pecado. Enquanto esse corpo não for glorificado, a gente vai lutar com isso diariamente. Diariamente você vai ter problema, diariamente você vai lutar contra mau pensamento, você vai lutar contra coisas sensuais, você vai lutar às vezes com muitas coisas, por causa da inclinação da sua carne. É uma luta diária, é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que mortificar. Como você mortifica? Cortando. As redes sociais estão te levando ao pecado, corta a rede social. Você tem um amigo que está te levando ao pecado, corta esse amigo. A Bíblia diz que nós temos o quê? Que crucificar a nossa carne, as nossas paixões. Mas nós não fazemos assim. A gente se entrega. Por que você está aqui? Qual o motivo de você estar aqui? Você está aqui porque é um lugar legal? Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu te pergunto, será mesmo? Porque muitos os que vieram até Jesus, ele falava de uma tal forma que as pessoas se escandalizavam. Olha as conversas do Senhor Jesus: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí um olhou para o outro e falou assim: é canibalista esse homem. Ele quer que a gente coma o corpo dele e beba o sangue dele agora. Esse era os assuntos do Senhor. Comer a carne e beber o sangue. Participantes de uma aliança, mortificando a nós todos os dias. Todos os dias entendendo que somos falhos, somos pecadores e necessitamos do favor e da graça de Deus. Olha para a sua vida, eu quero que você faça uma reflexão agora. Você acredita que você está realmente fazendo a vontade de Deus? Você acredita que se do nada você ouvir um som parecido com esse aqui, se você ouvir um som parecido com esse aqui, tu vai ou tu fica? E aí? Ou na hora que o som estiver tocando, alguém do teu lado vai estar assim, ó, está tocando, e você tocando o quê? E você está ouvindo o tchum-tchá do vizinho lá, e você fala: o que está tocando? Isso aí? Não, é o som que eu ouvi lá na IBCC, daquele chifrinho pequenininho lá, eu não esqueci o nome dele. Chofar. Desse chofazinho pequenininho lá, eu tô ouvindo isso, igualzinho ele toca lá na igreja. Aí você fala assim: mas eu não tô ouvindo nada. Aí você fala assim: como que é? De repente, puf, eita nós. Eu vi esse vídeo desse rapaz chamado Felca. Uma pessoa tinha me alertado, falou: você não vai conseguir ver esse vídeo. E de fato, eu não consegui ver o vídeo. Eu falei: não dá. O que acontece no mundo é muito terrível. E Deus já me libertou disso. Quando eu era envolvido com a pornografia, eu amava isso. Mas Deus me libertou disso, então eu não consigo mais. É nojento. Você vê crianças de 12, 13 anos agindo como se fossem adultos perversos. Já estão sendo ensinados a ser perversos desde pequenininho.
para aparecer no YouTube, ainda dá dinheiro para um cara que vai para a igreja e recebe que ele é um abençoado. Mal sabe ele, como Jesus falou, isso é da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando alguém fizer um pequenininho se desviar, melhor lhe seria amarrar uma corda no seu pescoço e lançá-lo com uma pedra no fundo do mar. É melhor que essa pessoa nem tivesse nascido. Só para vocês entenderem o que espera um cara como esse se ele não se arrepender. E aí essa noite eu sonho com esse Felca. Eu sonhei que ele veio na igreja. Não era aqui, era um outro lugar. E aí ele chegou participando do culto. Eu lembro que eu estava no celular convidando o pessoal para ir no culto. Aí bem na hora que eu estava escrevendo, venha, o Felca vai estar aqui. De repente eu parei, eu falei, por que eu estou falando Felca? As pessoas não têm que vir por causa do Felca, as pessoas têm que vir por causa de Jesus. Aí eu nem escrevi o texto. Aí ele começou a falar com a igreja e do nada a igreja começou a encher. Um monte de gente, alguns conhecidos, outros não, começou a encher. Tudo vieram para ver ele. E aí do nada ele sai, aí eu assumo e eu começo a repreender a igreja. Falando que como alguém como ele, repreende, se levanta como uma voz profética neste mundo e a gente está calado. Aí nisso tinha 10 pessoas. A igreja, ó. As pessoas, ó. E quem que me aparece para estar junto ali com a gente na oração? O Felca. Com essas 10. Devia ter umas 100 pessoas. Foi embora. 90. Ficou os 10 junto com esse rapaz. Ele não é crente e ele não é referência. Sim, ele se levantou como alguém, ele se levantou como um ato de justiça para puxar a orelha do mundo e dos crentes, porque os crentes estão achando normal. Às vezes os nossos filhos estão vendo esses vídeos e a gente está faz as dancinhas, grava, publica. Ai que lindinho, é criança, deixa fazer. Aí quando o filho entra nas drogas com 15, 16 anos, o que você vai fazer? Ora por mim? Vai resolver orar? Foi você que entregou na boca dos lobos. Você entende? Você tem que entender que nós somos, creio eu, a igreja da última geração. Eu creio que não falta muito para o nosso Senhor voltar. Muitas coisas que foi faladas estão acontecendo. E as conjecturas globais estão vindo. Muitos terremotos, a gente está vendo tsunami, a gente está vendo terremoto. Coisas que a gente não ouvia, está acontecendo. Nós vivemos uma pandemia, não tem nem 3, 4 anos. Coisas que a gente nunca imaginava que fosse viver, a gente viveu. As coisas estão assim, ó, muito rápido, muito rápido. Daqui uns dias os bebês vão nascer falando. As coisas estão assim, ó, rápido. Eu não sei você. Ontem era segunda, hoje já é domingo. Você tem reparado o tempo passar? Vocês estão vendo que algo está acontecendo? Existe algo acontecendo. E aí eu te pergunto, tem um mover espiritual acontecendo, tem guerras espalhadas em vários lugares. Até o que a gente nem imaginava que ia acontecer, está acontecendo. Até os Estados Unidos está começando a se meter no Brasil. Coisa que eu não imaginei em 20 anos. Se metia daquele jeito, né? Em off, quietinho. Agora é abertamente. Ameaçando presidente, ministro do Supremo.
Daqui uns dias eles chegam aí com seus portas-aviões, vai fazer o quê? Eles vão vir com suas metralhadoras, com as suas bazucas, nós vamos sair com as nossas peixeiras? O que a gente vai fazer? Aí a gente nem percebeu. China está comprando todo o Brasil. Eu viajo no interior do Mato Grosso e você vê muitos lugares aí da soja com escritas chinesas. Muitas terras aqui já são dos chineses. Muitas empresas aqui são dos chineses. Tem o camelódromo, né? Que é o da parte ali do Paraguai. E tem o quê? O Shopping China. Você entende que assim, tudo está convergindo para o tempo bíblico se manifestar dos últimos dias? Eu te pergunto, você está preparado? Você está preparada? Você acha que vai ser simples assim? Não, eu vou na igreja domingo e vai dar tudo certo. Não há renúncia, não há busca, não há compromisso. A gente não se compromete com o nosso trabalho, a gente não se compromete com a nossa casa, a gente não se compromete nem com a casa de oração. O que a gente vai ter para apresentar para Deus? Você vai chegar para Deus e dizer assim, antigamente, porque eu tenho aí, sei lá, uns quase 30 anos de crente, antigamente você falava que ia ganhar uma coroa, uma pedrinha na coroa por alma que você ganhava. Hoje as pessoas vão falar o seguinte, não, eu tenho minhas pedrinhas, eu abro a porta ali da igreja, eu varro o chão, eu jogo água ali na frente. Antigamente a gente se importava com as vidas. Mandei um testemunho no grupo da intercessão de um homem que orou tanto, ele era tão intenso na oração que o coração dele se deslocou. Ele não se importava se ele ia pregar ou não. Quando subia alguém para pregar, ele ia para um cantinho e ele orava, porque ele queria que Deus usasse aquela pessoa e que as almas fossem ganhas. Não precisava ser ele pregando. Bastava que houvesse conversão. Hoje a gente tem dificuldade até para trazer pessoas para a igreja. Os crentes não querem vir nos cultos. Imagina o povo do mundo. Eles olham para você e falam, tu não vai na igreja, quer que eu vou na tua igreja? Eu já falei isso aqui várias vezes. O mundo não lê Bíblia. O mundo lê você que lê a Bíblia. Ele olha para você, das duas uma. Ou essa pessoa vai dizer, o dia que eu for crente, eu vou ser igual ao fulano. Ou ele vai dizer, o dia que eu for crente, eu não quero ser nem um pouco parecido com o Beltrano. Quem inventou o crediário? Os crentes. Nós chegava antigamente num mercado como esse, eu podia comprar R$1.000 que ele vendia, que ele sabia que eu ia pagar. Vai hoje no mercado, ele já acende, quando você entra na fila, ele já até acende a placa, não vendo fiado. Ele falou, crente detectado, vai me dar tombo. Nós não ligamos mais. E sabe por que a gente não liga? Porque nós perdemos algo. Nós perdemos o temor de Deus. Nós não ligamos se o nome de Deus vai ser glorificado ou blasfemado. Nós temos que viver uma vida em que tudo que você fizer, você tem que olhar e falar o seguinte, isso vai glorificar o nome do Senhor? Todos os seus negócios, você tem que pensar, esse meu negócio vai glorificar o nome do Senhor? Até as suas amizades, você tem que falar, essa minha amizade, ela glorifica o nome do Senhor? Deus já deu ordem para você cancelar uma amizade, porque hoje é cancelamento que fala, né?
Hoje se cancela pessoas, né? Deus já mandou você cancelar uma amizade. Deus já me mandou cancelar uma amizade. Foi doído eu ter que cancelar. Foi doído. E foi com um crente, tá? Porque sabe o que a Bíblia fala? Não estou dizendo que é o caso dessa pessoa, tá bom? Não é o caso dessa pessoa, mas a Bíblia fala o seguinte: quando você conhecer alguém que se diz ser irmão, mas essa pessoa vive uma vida de erro e de pecado, nem salde essa pessoa. Você não dê nem oi para ela. Você conhece uma pessoa que diz que é crente, vai na igreja, mas você sabe que ela está no pecado porque quer, não é acidente. Ela está... Não é que você olha e fala assim, eu sei que ela está passando por um processo de libertação, eu sei que ela vai ser liberta porque ela luta. Não é esse caso. A pessoa está porque quer. Como diz, está fazendo safadeza. Você sabe disso. A Bíblia diz que para essa pessoa você nem olha na cara dela. E sabe por que ele fala isso? Para você não ser participante do pecado dessa pessoa. Você entende que o nível de santidade que Deus requer é muito elevado? Ele sabia que você não ia dar conta disso. Por isso que ele deu o Espírito Santo para habitar dentro de você. Porque ele sabia que você não ia dar conta sozinho. Se você tentasse, você não ia conseguir. Então ele falou assim, eu dou o meu Espírito, porque o Espírito é santo. Então, à medida que você se relacionar com o Espírito Santo e buscar essa vida de santificação, então você vai ser santo como ele é santo. O caráter do Espírito Santo começa a ser transmitido para você. Você talvez tenha estudado isso. Se você leu um pouco de filosofia, eles ensinam que o homem é produto do meio. O que quer dizer isso? Nós somos resultado do lugar que a gente frequenta. Se você começar a conviver com cuiabano raiz, daqui a pouco, até a sua forma de falar muda. Você vai falar, mas o que é esse? Vou ter, que saudade da mamãe. Você só anda com cuiabano. Se você andar com um gaúcho, você vai falar, mas bate? Eu vou falar, mas você é gaúcho? Não, eu sou cuiabano, mas eu só ando no meio de gaúcho. Você entende? Nós somos influenciados. E a pergunta é, se nós somos resultado do meio que nós convivemos, por que a gente não consegue demonstrar o caráter de Deus nessa terra? Olha o que Tiago vai falar lá no capítulo 4. Vamos abrir lá Tiago, capítulo 4. Tiago é um livro controverso, ele é um livro que alguns reformadores, eles entenderam que não deveria estar na Bíblia, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. E Tiago vai dizer que se você não tem obras, então ele mostra a fé dele pelas obras. Ele está dizendo que você tem que mostrar obras. Mas não é obras para crer, não é obras para ser salvo, é obras que é resultado de uma fé genuína. Você não pode dizer que crê e não manifesta o resultado dessa fé. Tipo, eu estou aqui, Deus tem me prosperado, abençoado. Aí eu encontro uma pessoa necessitada e eu tenho condições de ajudar essa pessoa necessitada. Aí eu vou fazer uma oração. Eu creio que Deus vai mudar a sua história. Deus abre as portas, dá comida para essa pessoa, abençoa ela. Em nome de Jesus. Fala, irmão, crê que Deus vai te abrir a porta. A pessoa já está 2, 3 dias sem comer, né? Está com frio e você orou pedindo provisão para a vida da pessoa. Virou as costas e saiu. Tiago vai dizer o seguinte: você é um falso. Porque se você sabia da necessidade dessa pessoa e tinha condições de ajudá-la, você poderia até ter orado para Deus ter abrido a porta para ela. Mas no final você devia ter falado assim, irmão, tô aqui, ó, vai lá, compra uma cesta básica, compra uma comida, tá precisando de cobertor? Tô aqui, vai lá, compra um cobertor para você. Porque eu creio que eu sou resposta de Deus para a sua vida. Entendeu? É isso que Tiago defende.
É muito fácil orar. Se eu posso ajudar, eu devo ajudar. Se eu não posso ajudar, eu só oro. Mas se eu posso ajudar, eu oro e ajudo. Tiago capítulo 4, olha só. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. E aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então Tiago ele vai abordar aqui pessoas que escolheram viver uma vida amando este mundo, amando o que esse mundo tem a oferecer. O que você faria se você soubesse exatamente o dia que você fosse morrer? O que você ia fazer? O que você ia fazer? Deus aparece para você e fala, dia tal, hora tal, vou te recolher. O que você ia fazer da sua vida? Como você ia se programar? Será que você faria mais coisas com a família? Será que você faria mais coisas com a igreja? Será que você mudaria de trabalho? Será que você mudaria o tratamento com o cônjuge? Como que seria? Ele vai dizer assim, nós somos presunçosos, nós tomamos decisões lá fora e fazemos. A gente sequer ora a Deus e pergunta se é. Sequer. Todas as minhas viagens a trabalho, que eu sei com 2, 3 meses de antecedência, uma das primeiras coisas que eu faço é chegar para minha esposa e falar, estão programando uma viagem para mim no mês tal, na data tal. De tal dia a tal dia. E eu começo a orar por essa viagem. Deus, se é da tua vontade que eu vou, então abra as portas, abençoa a minha ida, abençoa a minha estadia, abençoa a minha volta. Que seja uma bênção para mim, mas se não é, eu peço tira. A maioria Deus conserva. Já teve viagem lá que eu quis ir. Fui lá, com jeitinho. Ah, e essa viagem aí que vai ter? Vai fulano e cicrano. Eu falo, Deus, eu vou lá, eu vou soltar, eu vou levantar para ele cortar. Então, vou falar, porque esse lugar é bom para eu ir. E não vou. Porque não é vontade de Deus que eu vá. Eu não fico ali, não, eu tenho que ir, me leva neste lugar. Por favor, eu quero ir nesse lugar. Eu não faço isso. No máximo que eu faço é, quem que vai?
É fulano e cicrano. Ah, tá. O senhor vai querer que eu fique aqui fazendo os processos, né? É o máximo que eu faço. Você tem que ficar para ajudar a fazer uns processos. Ou ele de repente fala assim: não, é bom que você vá nessa viagem. Yes. Aí eu vou lá e falo: Senhor, o senhor sabe quanto eu estou desejoso nessa viagem, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E se cancelar, que cancela. Se tiver que devolver diária, vamos devolver diária. Sabe por quê? Porque eu já vivi muito a minha vida governando ela. Já governei muito a minha vida. E por eu governar a minha vida, deu muito ruim. Aí deu muito ruim. Aí eu tomei uma decisão. Falei: quer saber? Deus, eu não governo mais minha vida. Me dá a esposa que o Senhor quer me dar. Me dá a quantidade de filhos que o Senhor quer me dar. Me dá o trabalho que o Senhor quer me dar. Até o carro. Eu virei e falei: Deus, eu não vou falar o carro. Eu só gostaria que fosse sedã em branco. Porque é os filhos, né? Então tem muita coisa para carregar. Deus escolheu até o carro. Quando Deus escolheu a bispa para mim, eu já falei isso aqui, alguns de vocês conhecem, outros não. Mas quando Deus estava fazendo o trabalhar dele, né? Eu não gosto muito dessa palavra processo, porque me lembra coaching. E coaching não é bom para o evangelho. E ele é bom lá fora, para trabalho, mas para o evangelho não serve. Coaching não serve para o evangelho. E quando eu estava lá, e Deus falou: eu tenho algo para você, mas você vai ter que abrir mão do seu padrão. Porque eu tinha um padrão. Hollywood tinha implantado dentro de mim um padrão. E eu persegui esse padrão. Entenda, o padrão que eu tinha era um padrão físico e mundano. E Deus falou: abra mão desse padrão que eu vou te dar algo para você. Eu falei: tá bom. E Deus me deu. A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa, ele achou o favor do Senhor. Não é que a mulher que encontra o marido, é o homem que encontra uma mulher. Ele achou favor. Então eu encontrei o favor do Senhor na minha vida. E aí uma vez eu lembro que eu encontrei com um servo do Senhor que já foi para a glória. E ele disse mais ou menos quantos filhos eu ia ter, mas ele usou outra linguagem. Quando ele falou a linguagem dele lá, que me viu com uma aljava, com as flechas, eu falei: mas Deus, o que é isso, aljava e flecha? Eu fui pesquisar na Bíblia e descobri que as flechas, né, são os filhos, né? Que o homem tem filhos como flecha para lançá-los, para ele ir mais longe que ele. Eu falei: nossa, Deus quer que eu tenha tudo difícil. Eu falei: meu Deus, né? E, né, alguns de vocês viveram essa dor com a gente, o Senhor tomou para si, né? E agora a gente está aí com o Isaac, o nosso terceiro. Os nomes foi Deus que deu. Você entende que é Deus que está governando? Eu não estou falando isso para me gabar, gente, porque meu papel aqui é glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui para mostrar para você que você tem que olhar para a sua vida e você tem que ver se o Senhor Jesus está ou não governando a sua vida. Ele está governando a sua vida? Ou só algumas áreas da sua vida? Porque quando o Senhor governa, Ele governa e pronto. Eu e você precisamos ter esse nível de confiança. Para os que não conhecem, quando eu fui adquirir o meu carro, eu estava financiando ele e tinha um valor da entrada. Eu tinha acabado de ser mandado embora para ser contratado em outro lugar, então eu recebi um valor considerável e eu usar esse valor para dar entrada no carro. Falei: eu vou ter meu carro, vou ter minha motinha e meu carrinho, né?
Aí minha esposa vai aprender a dirigir, ela anda com as crianças no carro e eu vou pro trabalho com a moto e tá tudo resolvido, tá tudo alinhado. E na hora que eu tô pensando, Deus fala o seguinte: eu quero uma oferta. Aí eu falei: quanto, Senhor? Ele falou: eu quero o seu acerto. Eu cheguei na minha esposa, falei: amor, nós casamos com comunhão parcial de bens. Então, desde que tudo que eu tenho, eu construí com você. A única coisa que foi fora do casamento é a moto. Uma moto de 2 contos, nem conta. Que patrimônio é esse, né? Se fosse uma moto de 20, 30 mil, uma motinha, né? Eu falei, ela é sua também. Então, metade do que eu tenho é meu e outra metade é seu. E metade do que você tem é meu, é assim, não é? Esse é o nosso acordo, não é? Foi assim que a gente casou, não foi? Ela falou: foi. Deus requereu o acerto de oferta. Metade é seu. E você faz o que você quiser. A minha metade eu darei ao Senhor. Ela falou: não, nós somos um. A minha metade também vou dar ao Senhor. E nós dois ofertamos. E eu não sabia qual seria o valor da entrada do carro. Eu não tinha ideia do valor da entrada do carro. Quando eu ofertei, quando o rapaz me procurou, falou: você tem que dar X de entrada no carro. Quando eu vi que era o valor do acerto, eu já tinha ofertado. E mesmo que eu não tivesse, eu não ia voltar atrás. Eu cheguei e falei: amor, vamos orar. Falei: por quê? Não tenho mais o valor da entrada. Ela falou: Deus proverá. Eu falei: amém. Passou acho que uma semana depois, uma outra pessoa, quando eu estava conversando com essa pessoa, ela virou para mim e falou: eu senti de ofertar esse valor na sua vida. Eu não estava pedindo o valor, só estava contando o que estava acontecendo. Deus tocou no coração dela e ela ofertou o valor da entrada do carro. Aí você fala: por que Deus fez isso? Ele não poderia simplesmente falar: não oferta não, usa para o carro. Porque você me dá a oferta e semana que vem eu te devolvo o valor. Você vê lógica numa coisa dessa? Eu vejo, e muita. É Deus que prova a nossa fidelidade. É Deus que prova a nossa confiança. Às vezes Deus fala para você assim: ó, sai do trabalho que você está. Fala: não, se eu sair, o que eu vou fazer? E Deus está falando: eu tenho algo para você. E às vezes a gente não confia, a gente não acredita. Porque a gente está muito perdido, a gente está muito enraizado com as coisas aqui do mundo. A gente não consegue mais acreditar em Deus e nas coisas de Deus. Por que antigamente acontecia tantos milagres e hoje acontece tão pouco? Porque todos nós estamos dispersos. Qual é o compromisso que nós temos com as coisas de Deus? Quanto tempo você reserva do seu tempo para falar com Deus? Eu não sei se você sabe, mas aquele devocional que eu mando lá no grupo lá, é uma guerra aquilo ali para mim. Todo dia que eu estou gravando ele, eu olho e falo assim: Deus, vale a pena eu gravar esse negócio? Tem alguém ouvindo esse negócio? Eu olho assim, eu falo: tem alguém ouvindo? Porque não é possível. Porque quando eu estava fazendo no YouTube, eu falei: vou fazer no YouTube para ver se tem alguém assistindo. Aí eu mandava num grupo de 80 pessoas, 10 visualizações. Falei: não acredito. Eu deixava minha esposa, eu passava 3, 4 horas aqui gravando devocional, fazendo vídeo, subindo no YouTube para 10 assistir. Num grupo de 80. Você entende que nós somos motivados o tempo inteiro a desistir porque a gente espera resultado? Aí no dia que eu estava falando: hoje eu desisto, aí ligou uma pessoa para mim: olha, eu amo demais o seu devocional. Eu sou aqui da Mundial, mas não para de mandar esse devocional para mim não, me ensina tanto. Eu olhei e falei: ixi, por causa do irmão da Mundial não vou poder mais parar. Eu pensei comigo, né? Eu vou ter que conseguir, porque um tá ouvindo. Você entende? Eu estou falando que é a minha guerra. Imagina a sua guerra. Será que eu continuo nesse trabalho?
Será que eu continuo nessa igreja? Será que eu continuo com o meu casamento? Será que vale a pena eu continuar nessa vida? Porque tem pessoas até que pensam em se matar no nosso meio. Será que eu continuo com essa vida? Será que vale a pena viver? Eu não esqueço uma vez que eu estava com um casal e a gente estava conversando num lugar bem bonito, o lugar que eles moravam, né? Eu virei para eles e falei assim, ó, é um pecado vocês não usufruírem isso aqui. Porque eles moravam num lugar bom, um lugar maravilhoso, tinha muita coisa boa para eles, mas na correria do trabalho eles sequer desciam para pelo menos observar as coisas. E aí, porque eu e minha esposa estavam lá, eles pararam essas horas para observar. Eu falei, é um pecado, Deus deu tudo isso para vocês e vocês não usufruem. Aí eu cheguei lá, minha esposa, nós tudo usufruiu, os filhos usufruiu. Aí por causa de nós, os filhos deles usufruiu e eles usufruiriam. Eu falei, é um pecado você não usufruir. Às vezes a gente tem cachoeira, né? A gente tem tanto lugar bom. Um restaurante. Até quando a gente vai ficar no baguncinha? Tem que levar. Às vezes eu dou uma reserva ali. Eu sei que toda vez que eu levo meus filhos no shopping, isso vai me doer. Porque shopping não é fácil. Mas é algo que eu estou gerando neles. E eu estou amando mais o dinheiro do que meus filhos se divertirem, do que meus filhos terem um dia de paz e um dia em família, deles crescer se lembrando que um dia o pai e a mãe deles saiu com eles para se divertir com eles, e a hora que eles tiverem a família deles, eles lembrarem, meus pais faziam isso, eu vou fazer isso com os meus filhos. E aquilo perpetuar, aquele legado que eu deixei ser perpetuado. Nós não usufruímos nada do que Deus nos dá. A gente está só isso, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, acordando, é isso. A nossa vida se resume a isso. Nem orar ora. Essas orações que eu marco no início do mês, que é oração para abençoar o seu mês. Eu poderia sozinho com a minha esposa orar, pedindo, Deus abençoa meu mês e abençoa o mês do povo da IBC. Eu falei, não, mas eles têm que se comprometer também. Nem nessas orações vocês comparecem. Eu estou pedindo para Deus abençoar seu mês. Eu estou querendo que você ore comigo para nós juntos concordar. Sabe por quê? Porque a concordância tem um peso extraordinário. A Bíblia diz que quando dois concordam, o céu concorda. E aí você está falando, oh Deus abençoa o mês de agosto. Eu estou aqui ouvindo falando, oh Deus abençoa o mês de agosto dele. Eu concordo, eu quero que o mês de agosto dele seja abençoado. Aí o céu liga e libera um agosto abençoado. Mas você fala, eu não preciso ir na igreja, eu vou domingo. Ou eu vou 2 domingos, tá bom. A iniquidade se aumentou de uma tal maneira que a gente não ora mais, não jejua mais. A gente não está dando atenção para a nossa família. A gente não está usufruindo. Eu já falei aqui para muitos crentes aqui, e não tenho problema em falar isso. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu trabalho a semana inteira, esse domingo eu reservei para ir com a minha família lá para Chapada. Quem me conhece aqui sabe o que eu falo. Eu nunca disse para ninguém aqui, de jeito nenhum, é culto domingo, você tem que estar aqui. Eu nunca fiz isso. O que eu falo? Vai lá, porque honrar a família é obedecer o Senhor, tanto quanto está no domingo cultuando a Ele. Você não vai para o inferno porque você deixou de um culto no domingo. Agora é ruim quando eu olho para você e vejo que tem 3, 4 cultos e você não vem. Você tem que aprender a administrar o seu tempo. Então, você tem que saber cultuar o Senhor, você tem que saber trabalhar, você tem que saber estar com a sua família, você tem que saber tudo isso. Que dia saiu, vou falar para os casados aqui, que dia saiu só você e sua esposa? Às vezes, eu saio para comprar coisa para a igreja, vou junto com a bispa, ela deve estar me assistindo lá em casa, depois ela vai falar comigo.
A gente sai junto para comprar as coisas para a igreja, ela fala assim, ó, como que ela fala? Programa de casal. Eu olho bem para ela assim e falo, nós estamos comprando coisa para a igreja. Não é programação de casal. Ah, a gente tem que aproveitar. Eu falo, não. Programação de casal é programação de casal. É só nós dois. Agora chegou Isaac. Mas assim, agora que chegou Estevão, né? E Rebeca atingiu uma idade, o que a gente faz? Mãe, o que o senhor está fazendo? Né? Tô aqui, tá com saudade dos netos? Tô. Vou deixar aí um pouco você. Agora não tem jeito. Dá para deixar o Estevão e a Rebeca. O Isaac não dá para ausentar dele meia hora. Esses dias eu consegui fazer ele 40 minutos ficar comigo. Mas porque dormiu no meu colo. Mas na hora que ele acordou, ele já acordou. Mãe, entendeu? E soltou a sirene dele lá. Aí ela fala, não, vai passar. Eu olhei assim e falei, amor, eu não ligo não, já sou pai de 3, eu não tenho mais esse negócio não. Já passei dessa fase já, se ele quer ficar só com a mãe, que fique só com a mãe. Eu quero que você entenda que servir a Deus não é um peso. Servir a Deus é uma honra. Servir a Deus é uma dádiva. Jesus falou assim, ó, vocês que estão, coloca aí para mim em Mateus capítulo 11, se eu não me engano é versículo 28 ao 30. Eu quero que vocês conheçam o coração do nosso Senhor. Servir a Deus não é peso, não é fardo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há peso em servir Jesus Cristo. A diferença é que por nós servirmos a Jesus, a gente enfrenta guerras espirituais. Satanás não quer abrir mão da sua alma. Satanás quer te destruir, ele quer te roubar, ele quer te matar. Então ele vai lutar. E se ele não consegue tocar em você, ele vai tentar tocar no seu cônjuge, ele vai tentar tocar no seu filho, ele vai tentar tocar na sua mãe, no seu pai. Aí não conseguiu tocar em ninguém, ele vai tentar tocar na igreja, em alguém para te ferir, te ofender. É uma luta, mas do Senhor. Muito bom servi-lo. Servir ao Senhor de verdade, você está alinhado 100% no propósito dele, é você viver uma prosperidade inimaginável. Até com pouco, parece que você tem muito. Eu lembro quando eu casei, a gente estava morando numa kitnet, o gás lá durava 3 meses. E detalhe, a bispa cozinhava todo dia. Fazia almoço, fazia janta e ainda tem uns bolinhos, negócio lá. Eu ganhando um salário mínimo, ela ganhando um salário mínimo. Mas prosperidade. Porque prosperidade não é ter dinheiro, gente. Prosperidade não é ser rico, milionário, multimilionário. Essa não é a prosperidade que vem de Deus. A prosperidade que vem de Deus é você tem tudo o que você precisa para o momento que você está vivendo. Tudo que você faz dá certo, você é próspero. Você é próspera. Tudo que você intenta dar certo, Deus é contigo, ponto. É prosperidade. Aí você fica vendo o vizinho que comprou um carro, às vezes é um carro como ele chama aí fora Finan, que é um carro que já está com busca e apreensão, e você está lá, nossa, ó, pro vizinho que é ímpio, Deus dá um carro desse. Mal sabe você que o carro está com busca e apreensão. E às vezes a pessoa é até policial, e é por isso que ele não é parado nas barreiras. E você está invejando um carro que está com busca e apreensão. E você está com o seu carrinho em dia, tudo funcionando, te leva, te busca, você quer viajar, viaja, e tu tá aí, Satanás falando, ó, seu vizinho tem isso, você que serve a Deus não tem. Aí Deus olha e fala assim, se tu soubesse a realidade do vizinho, tu não estaria falando isso. Era o vizinho que estaria orando. Aí quando o vizinho está ali, ele fala assim, nossa, como eu queria ter a vida daquele meu vizinho ali, hein? Tem um casamento bom, anda feliz. Eu queria ter essa vida aí.
Às vezes você reclamando do vizinho e o vizinho pedindo para Deus ter a vida que você tem. Como dizem, a grama do vizinho é mais verde, não é assim que o pessoal fala? E Deus nos tem chamado para uma vida com Ele. Você tem que lutar com isso, gente. Você não pode aceitar esse esfriamento. Você não pode aceitar esse esfriamento na sua vida. Não aceita. Se você orava 15 minutos, 20 minutos e agora está orando 5, fala para Deus, Deus, eu tenho que voltar para a minha meia hora. Se você lia pelo menos 2, 3 capítulos da Bíblia, hoje você vê a Bíblia só agora, aqui no domingo, você tem que lutar para voltar a ler esses 3 capítulos por dia. Porque se vier tempos de luta, você não vai estar pronto para esse período. Você não vai estar firme em Deus o suficiente. Lembra aquela passagem que o Senhor fala assim, ó, eu comparo o homem que ouve as minhas palavras e obedece àquele que edificou a casa na rocha? Então quando você ouve, quando você medita na palavra de Deus e obedece ela, então você vai se edificando em Deus. Mas quando você negligencia isso, é como se você colocasse num terreno sem firmeza. Quando vier a luta, você não vai aguentar. Quando vier a afronta, quando começar a vir as calúnias, as difamações, a primeira coisa que você vai fazer é sair da igreja. Deus nos tem chamado para lutar contra esse esfriamento. Eu não sei se você sabia, e eu já falei isso aqui, mas você não vai ser conhecido por fazer, no céu, por fazer milagres e maravilhas. Você pode orar e morto ressuscitar, você pode orar, o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir, você pode fazer tudo isso. E o Senhor naquele dia ainda virá para você e falar, eu não te conheço. O Senhor fala que nós seremos conhecidos por amarmos uns aos outros. É o nosso elo, é a nossa unidade, é o nosso amor que demonstra que somos irmãos. Porque a gente se ofende, mas a gente se perdoa. A gente caminha junto, a gente faz junto. Então nós somos chamados para isso, para lutar contra esse esfriamento. Mas antes de você lutar, pensando, nossa, cadê o povo? Cadê a gente? Esses dias eu fui ministrar lá no apóstolo Ananias, a convite dele. Chegou lá, tinha uma família só. Ele já chegou falando para mim assim, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo, mas o povo não está vindo, tá? Então tipo assim, eu esperava que viesse mais gente, mas só tem essa família aqui. Eu falei, eu vou pregar como se fosse 1000, fica em paz, eu não tenho problema com quantidade não. Eu tenho uma mensagem, vou falar essa mensagem. Amém? Ele falou amém. Aí do nada foi começando a chegar. No final ele vem para mim e fala o seguinte, olha, há muito tempo o nosso culto não enchia assim. Porque nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar. Quando Deus nos dá um objetivo e tudo conspira contra esse objetivo, e você está se entregando, não está indo nesse objetivo, então você tem que lutar. Deus está te chamando para oração, ore. Deus está falando, ora na madrugada. Eu sei que é difícil, acorda na madrugada e ora. Deus está chamando para fazer algumas coisas na igreja, nos procure para a gente conversar. Deus está chamando você para entrar na recepção. Olha lá, agora a recepção toda uniformizadinha, azul e BCC. Mas não fique parado, não fique parado. O reino de Deus é movimento. É movimento. Deus movimenta a sua vida, Deus movimenta o ministério, Deus movimenta tudo. Por isso, não aceite se a sua vida estagnou. Não é revolta contra Deus, é revolta contra você mesmo que está aceitando essa situação. Se revolte contra si e fale, eu não aceito mais essa vida que eu estou levando.
Eu quero orar mais, eu quero meditar mais nas Escrituras, eu quero participar mais, eu quero obedecer mais, eu quero viver mais o que Deus tem para mim. E já imaginou o próximo avivamento começar com você? Porque você só se posicionou só por causa disso? Posição de coração muda muita coisa, tá? O que é posição de coração? É Deus olhar para você e saber que corpo, alma e espírito está alinhado num propósito. Fazer a vontade de Deus. Você vai lutar com tudo para fazer a vontade de Deus. Você vai buscar tudo que for necessário para viver a vontade de Deus na sua vida. E às vezes você tentou e não conseguiu. Estamos aqui para ajudar você em oração. Um dos meus papéis é esse, ajudar você. Primeiro em oração e depois a gente vê outras coisas. Mas pelo menos em oração. Mas se eu olho para você e vejo que está tudo bem, e eu pergunto, está tudo bem? Você me responde, está tudo bem. Então na hora de eu orar, vou falar, Deus, apresento fulano e diz que está tudo bem. Abençoa. Mas quando chega alguém para mim e fala, olha, eu estou com essa dificuldade, com esse problema, então a intensidade é outra. O mergulho é outro, é diferente. Por que tem pessoas que quando é usado na cura, Deus dá a dor para a pessoa que ministra a cura? Para ter compaixão. Você já viu alguém ser usado assim? Tem alguém aqui que está com uma dor bem aqui desse lado da cabeça? Você já viu Deus usar alguém assim? Por quê? Porque a pessoa que está ministrando, ela está sentindo a dor na cabeça dela daquele lado. Aí quando vem a pessoa por causa da dor, ela ora tipo assim, tem que passar essa dor porque eu não estou suportando essa dor. Então ela sente compaixão. Então Deus faz ele sentir a dor do próximo para ele orar com mais intensidade e ver um milagre. Porque se eu não sinto a dor do próximo, como eu me compadeço? Se eu não sei o que você está passando, como eu me compadeço? Está tudo bem? Por isso que Deus nos deu essa família de filhos. Não falo da IBCC, eu falo a igreja. Onde nós temos irmãos em vários lugares, né? Batista, assembleano, presbiteriano, né? A gente tem irmãos em vários lugares. Para uns ajudar ao outro. Orar uns pelos outros. E nos edificar uns aos outros. Por isso, eu deixo essa reflexão para você essa noite. Lute contra todo esfriamento que está ocorrendo na sua vida. Porque eu tenho orado muito, muito mesmo, sobre o que está acontecendo, principalmente aqui na IBCC. O esfriamento que eu tenho notado. O que me consola é só um jogo de palavras, tá? Porque eu não sou consolado, eu quero deixar claro para você, eu fiquei indignado. Mas o que me consola é que a maioria das igrejas está assim. Ah, mas tem igreja aí que está lotado. Vai lá, vê se tem presença. Vai lá. Às vezes você fala assim, oh, é tão bom quando tem aquele cultinho na IBC com 10 pessoas que a glória desce, né? Deus não se manifesta pela quantidade de pessoas. Deus se manifesta por corações que desejam a sua presença. Então o culto não sou eu quem faço, eu faço ele com vocês. Por isso, se você falar, o culto hoje foi frio, você foi mais um bombeiro que ajudou a apagar o fogo. Por isso que quando a gente entra nas buscas, agora é momento de palavra, agora é hora de falar, é da gente bater um papo aqui. Mas na hora de busca e de louvor e adoração, a gente se entrega junto, porque a gente deseja a mesma gloriosa presença. Não se esqueça que Israel todo sofreu, porque um único homem tocou numa capa babilônica, lá em Jericó. Todo Israel sofreu por causa de Acã. Então, às vezes, toda a igreja sofre por causa de um ou dois que resolveu, em vez de cultuar, ficar observando o culto. Você não está aqui para observar culto, você está aqui para cultuar. Você está aqui para entregar o seu melhor a Deus.
Por isso, eu desafio vocês nos próximos cultos a vir com um coração mais disposto, uma vontade mais disposta, porque eu também quero essa presença. E eu dependo muito da entrega de vocês para usufruir dessa presença. Assim como vocês dependem muito de mim também, para eu me entregar e vocês usufruir dessa presença. Como diz o Salmo, né? 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... A Bíblia comparou a unidade dos irmãos ao quê? A unção do sumo sacerdote. É como o óleo que escorre pela cabeça, que vai até a barba de Arão. O que é isso? Quando ele foi ungido a sumo sacerdote. A nossa unidade tem o peso da unção de um sumo sacerdote. Por isso que quando a gente é um só, ninguém nos segura. Tudo acontece, as portas se abrem, o inferno se abala, a doença vai embora, a angústia vai embora, tudo vai embora. E nós vivemos uma plenitude em Deus. Amém? Deixa essa reflexão para todos vocês, amém?